Olá pessoal, como estão vocês? Gente, tema da aula de hoje, citologia. Pessoal, se fosse possível tirar um pedacinho, uma amostra da pele de vocês, uma gotícula de sangue de vocês, uma amostra de cada órgão, se fosse possível também eu tirar um pedacinho de uma folha de uma planta, de uma raiz, do caule dessa planta, pegasse tudo isso, colocasse para visualizar no microscópio, o que é que eu iria achar em comum, pessoal? Todas as amostras teriam a presença justamente das células. Então as células são as unidades fundamentais dos seres vivos. Não existe vida sem a presença de célula. E aí, iniciando a aula de hoje, a gente conceitua a citologia como sendo justamente o estudo da célula. Cito vem do grego kitos, que significa célula, e logia vem de logos, que significa estudo. O estudo da citologia se deu a partir da invenção do microscópio, lá pelo século XVI, mas ele se aprofundou, os avanços ocorreram, na verdade, no século XVII. Então não existe estudo de célula se não houver o apoio, o auxílio do microscópio. Beleza? Então, iniciando alguns aspectos históricos, aqui a gente só vai, pegar os eventos históricos mais importantes e que caem nas provas, tanto de Enem como dos vestibulares de uma forma geral. Certo? Então vamos detalhar somente o que é essencial. E aí, a invenção do microscópio se atribui hoje a Zacarias e Hans Janssen. Hans era o pai de Zacarias. Os dois eram fabricantes de óculos. Não tinham relação nenhuma com ciência. Só que aí, um certo dia, o que foi que eles fizeram? Pegaram lentes de vidro, duas lentes, colocaram uma numa extremidade de um tubo e na outra extremidade colocou outra lente. E aí foi assim que surgiu o primeiro microscópio. Eles pegaram esse objeto que criaram, esse tubo com essas lentes acopladas, começaram a observar objetos que até então não se enxergava a olho nu. Mas é importante destacar, gente, presta atenção agora, que não houve uso para fins científicos. Tanto o pai como o filho da família Janssen não utilizaram para observações científicas. Não esquece disso, isso é importante, certo? Acontece que os avanços foram ocorrendo na microscopia e aí surgiram novas personalidades. Um holandês, por exemplo, chamado Anton van Leeuwenhoek, familiarizar a gente, esse último nome é sempre o mais importante, Leeuwenhoek. Ele era holandês, assim como os fabricantes de óculos, os Janssen. O que foi que ele fez? Ele fabricou um microscópio de uma lente, chamado microscópio simples, classificado como sendo simples, por ter uma lente, mas ele utilizou esse microscópio para fins científicos. Ele pegou, por exemplo, uma poça d'água e tirou amostras da água e observou lá pequenos bichinhos se movimentando, eram bactérias. Observou no sangue glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e também observou espermatozoides. Então, ele foi o primeiro cara, pessoal, a observar esses elementos aqui. E aí ele ficou conhecido por conta disso como sendo o pai da microbiologia. É importante saber disso, beleza, gente? Já partindo para uma outra personalidade, o Robert Hooke, tão conhecido também na citologia, na biologia de uma forma geral. Robert Hooke, com mais avanços na microscopia, ele produziu, fabricou o seu próprio microscópio, um microscópio classificado como composto. Composto por quê? Porque possuía duas lentes. E aí, o que foi que ele fez para ficar conhecido, Afonso? Ele simplesmente, acompanha comigo, pegou casca de árvore, gente, material que a gente chama de cortiça, e observou no microscópio. E aí ele observa pela primeira vez pequenos compartimentos lá na casca da árvore, na cortiça, um ao lado do outro. Na mesma hora, ele compara cada compartimento desse com pequenos compartimentos de um convento. E ele também, nesse mesmo contexto, ele compara com compartimentos, melhor dizendo, com celas de presídio. E aí, gente, quando ele compara com células de presídio, surge o termo célula.
ele dar nome a cada compartimento desse aqui, e esse nome se chama no latim célula, com 2 L's, que nada mais é do que o diminutivo de cela de presídio. Então surge nesse momento o termo célula que a gente utiliza até hoje. Lembrando que ele, quando viu lá a cortiça, a casca, ele observou, gente, células mortas, certo? Ele observou células mortas, não viu núcleo, não viu movimento de citoplasma, nada. Apenas as delimitações, as paredes celulares aqui, certo? Não significa dizer também que mais à frente ele não tenha visto células vivas, ele viu também células vivas. Uma outra questão sobre Robert Hooke que eu queria colocar é que todo esse estudo levou a uma obra dele chamada Micrografia, um livro que ele elaborou a partir de suas observações, seus estudos. Avançando para a teoria celular, próximo tópico, surgem 2 personalidades aqui, Schleiden, Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Vamos sempre se fixar mais nos últimos nomes. Perfeito, pessoal? E aí o que é que acontece? Schleiden chegou para Schwann e disse, Schwann, ó, com os avanços dos microscópios, tudo, estuda aí diferentes espécies de animais e diferentes partes desses animais para ver de que eles são constituídos, para ver se a gente relaciona com aquelas células lá de Robert Hooke, certo? E aí, o que foi que aconteceu? Enquanto Schleiden pediu para Schwann estudar os animais, Schwann disse, beleza, Schleiden, eu estudo os animais e você estuda as plantas. Diferentes espécies de plantas e diferentes partes dessas espécies de plantas. E aí o que aconteceu, gente? Os dois depois se encontraram, Schwann disse para Schleiden, rapaz, o que eu mais vi foi células em diferentes partes de um organismo animal. E Schleiden disse a mesma coisa, eu vi somente células em diferentes partes das plantas. Sempre vai estar lá a presença de células. Ah, meu amigo, então vamos fazer aqui, elaborar uma teoria, a chamada teoria celular, até hoje falada, que diz o seguinte, que todos os seres vivos são constituídos, são formados por células, certo? Então esses 2 camaradas aqui foram bastante importantes para a elaboração da teoria celular. E aí também surgem as 3 premissas da teoria celular, baseada nesses estudos. A primeira premissa, certo? O primeiro princípio da teoria celular é que as células são unidades estruturais, unidades morfológicas, certo? A segunda premissa é que elas são não somente unidades estruturais, elas são unidades fisiológicas ou funcionais. Então eles estavam querendo dizer que as células são componentes de qualquer ser vivo, componentes estruturais, são tijolinhos, fazem parte da estrutura dos seres vivos, mas que além de serem unidades estruturais, são unidades funcionais. Não são estruturas que estão paradas ali, estão em pleno funcionamento, realizando funções, certo? Esse segundo ponto, essa segunda premissa é muito importante. E por fim, eles colocaram como uma terceira premissa a reprodução celular. O que é que eles quiseram dizer com isso? O que é que a teoria celular melhor diz com isso? Com essa terceira premissa, reprodução celular. Diz assim que uma célula se origina de uma outra célula pré-existente. Repetindo, uma célula surge de outra célula, certo? Essa é a terceira premissa. Ô Afonso, mas essa terceira premissa surgiu a partir de Schleiden e de Schwann? De forma alguma. Não. Essa terceira premissa aqui, atenção agora, surgiu, olha, dos experimentos, dos estudos de um camarada, olha aqui ó, na pontinha, chamado Fleming, certo? O Fleming, ele estudou, ele observou a mitose, que a gente conhece hoje como divisão celular. Então foi ele que observou de forma mais segura que uma célula se divide em 2, gerando novas células, certo? Então, foi a partir do estudo de Fleming que surge essa terceira premissa aqui da teoria celular. E também colaborou aí um camarada chamado Virchow, não sei se dá para ver bem aí, pessoal, mas o Virchow,
ele teve também uma contribuição. Ele elaborou na época, a partir do latim, uma frase chamada omnicélula eis célula. O que quer dizer essa frase? Omnicélula eis célula. Uma célula se origina de outra célula, certo? Isso é uma frase elaborada por ele, utilizando o latim. Às vezes as questões de prova também gostam de colocar essa frase, gente, certo? Então foi a partir deles dois que surgiu a terceira premissa, que é a terceira característica da teoria celular, que é a reprodução celular. Então, partindo mais para frente, a gente vai ver justamente os tipos de microscópio para finalizar essa aula. Finalizando a aula de hoje, nós temos os tipos de microscópio. E aí existem dois tipos, pessoal. O microscópio óptico e existe o microscópio eletrônico. O microscópio óptico, que é o mais comum que a gente tem nas escolas, nas universidades, óptico já lembra o que, pessoal? Luz. Então eles têm justamente todo o funcionamento deles é baseado na luz. A luz incide no material ali a ser observado e forma-se a imagem desse material a partir da luz. O eletrônico já tem a atuação de feixes de elétrons, o nome já lembra, eletrônico, elétrons, certo? Fica fácil da gente diferenciar. E aí o feixe de elétrons tende a incidir no material ali biológico e formar a imagem desse material para que a pessoa possa observar. E aí, quais são as características do óptico? O óptico ele possui, melhor dizendo, três lentes. As lentes do condensador, as lentes objetivas e oculares. Pessoal, as lentes do condensador são aquelas que ficam lá embaixo no microscópio, naquela peça chamada condensador, e ela tem a função de condensar a luz para que a luz foque toda no objeto e evitando que essa luz fique dispersa, ela se espalhe, certo? Essa é a função. A função das lentes objetivas: formar a imagem do objeto. Se é lente objetiva, o nome também já lembra, são aquelas lentes que ficam ali embaixo, ó, próxima do objeto que está sendo observado. Já as lentes oculares são aquelas que vão projetar a imagem para os nossos olhos. Então, ocular lembra olho. São aquelas lentes que a gente coloca o olho próximo delas ali. São as que estão próximas dos nossos olhos. E aí existe o microscópio binocular, quando tem duas lentes oculares, ou então aquele monocular que só tem uma lente ocular, que você vê apenas com um olho só. Certo, pessoal? Com relação ao poder de aumento, de ampliação, o microscópio óptico gira em torno de 100 a 1500 vezes. Ele amplia o objeto mais ou menos em torno disso aí, certo? E o poder de resolução dele é em torno de 400 vezes maior do que o poder de resolução do nosso olho, no caso do olho humano. Então, o poder de resolução, só para a gente entender, é a capacidade que se tem de identificar pontos que estão muito próximos numa determinada imagem. Então, quanto mais capacidade o microscópio tem de identificar pontos muito, mas muito próximos, melhor é a resolução dele. Então, o poder de resolução é isso, está relacionado à nitidez, como também essa capacidade de identificar pontos muito próximos. Beleza, gente? E aí é mais ou menos em torno de 400 vezes mais do que o olho humano. Já o microscópio eletrônico, repito, onde se atua feixes de elétrons, não há a presença da luz no material biológico a ser observado, e sim a presença de feixes de elétrons no material. E aí o que acontece? O aumento é em torno de 5.000 a 100.000 vezes. Vejam que o poder de ampliação é muito maior do que o óptico, né? E o poder de resolução também é muito maior, tanto em relação ao óptico como também ao olho humano. E aí em torno de 100.000 vezes maior em relação ao olho humano. Certo, pessoal? Então são microscópios extremamente potentes, com poder de resolução, pontos praticamente colados um no outro, com um limite de distância muito pequena. Ele é capaz de separar esses pontos e nos permitir observar. E aí, quais são os tipos
de microscópio eletrônico? Microscópio de transmissão e de varredura. Pessoal, às vezes isso pode vir a cair em questão. Em vestibulares mais conteudistas, mais detalhados, certo? Pode vir questões um pouco mais exigentes. E aí, qual a diferença do transmissão para varredura? Gente, basta saber isso. O microscópio de transmissão, ele é mais verticalizado, é uma coluna. O material biológico fica aqui embaixo e ele é uma coluna bem grande. Esse microscópio de transmissão, o feixe de elétrons que é gerado lá em cima, ele desce e vai incidir, vai atravessar o material biológico, gerando imagem que vai para o monitor. Certo, pessoal? Então, repetindo, o microscópio de transmissão, o feixe de elétrons vem, atravessa esse material aqui e gera uma imagem que vai lá para o monitor. Beleza? Presta bem atenção que o de transmissão ocorre que o feixe atravessa. Já no de varredura, no microscópio de varredura, o feixe ele não atravessa, certo? O material está aqui. Quando o feixe vem, ele fica fazendo zigue-zague para frente e para trás, varrendo a superfície do material analisado. Então ele pega detalhes da superfície e aí gera-se a imagem desses detalhes, certo? Então, rapidamente, varredura varre a superfície, pega detalhes da superfície do material. Transmissão atravessa o material, não fica só na superfície. Essa é a diferença e basicamente é importante saber isso. E aí a gente finaliza aqui, gente, é o suficiente para a gente diferenciar os tipos de microscópio e praticamente o assunto é esse, só detalhando o que é necessário, o que é mais importante, beleza? Mais uma vez, obrigado a todos e vamos estudar, vamos firmes nessa trajetória.